O amor da Virgem Maria, sou o servo missionário Roberto. Muitos pregadores, igreja vinda de homens para degrinir a nossa fé, fala que Pedro foi casado. Sim, Pedro foi casado, que tanto que Jesus foi ali na sua casa e curou a sua sogra. Assim que vai dizer aqui Marcos 1. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E, sem tardar, falava-lhe a respeito dela. Olha só, Jesus foi ali na casa de Simão Pedro e curou a sua sogra. Mas isso aqui não tira o pastoreio de Pedro, porque o sacerdote lá no Velho Testamento era casado. O sacerdote lá, fariseus, era casado. E tanto que Pedro era o mais velho do grupo, talvez Pedro era viúvo. Já procurei isso na internet e não consegui achar. Realmente, ninguém sabe se Pedro era casado ou não, ou era viúvo. Mas eu quero mostrar que na Bíblia, antes deles se converter, eles abandonaram tudo e seguiram Jesus Cristo. Então, esse pastoreio foi dado a Pedro. Pedro já não era mais casado, porque Pedro abandonou tudo e seguiu Jesus Cristo. Onde está isso, servo Roberto? Olha só que interessante, ó. Você vai ali em Mateus. Mateus 19. Olha só que interessante, ó. Ó. 25. Quando Jesus fala para aquele jovem rico, doa tudo aos pobres e vem e me segue. Assim você vai ganhar tesouro na glória. Olha o que Pedro fala. Provando que Pedro já não era mais casado, porque ele abandonou tudo para seguir Jesus Cristo. Pedro abandonou sua casa, Pedro abandonou sua família para servir Cristo. 27. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Haverá, então, para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estarei sentados em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que, por minha causa, deixa irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terra ou casa, receberá o centúplo e possuirá a vida eterna. Sim, Pedro era casado. Sim, Cristo curou a sogra de Pedro, pastores. Mas Pedro abandonou tudo. Deixou suas irmãs, deixou sua terra, deixou seus filhos, deixou sua vida de casado para seguir exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Então Pedro já não é mais casado. Por isso que Jesus dá o pastoreio a Pedro. Porque se Pedro fosse casado, Pedro não ia ter 100% para pastorear a igreja. Ia ter pastorear a sua casa e pastorear a igreja. Fica muito puxado. Por isso que o sacerdote não se casa. Deixa os diácono, os leigos que são casados. O celibato. Pedro virou um celibato, meu irmão. Tem mais, ó. Mateus 10. Olha só que interessante. Marcos também tem. Ó. Quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que perder por minha causa, irá reencontrá-la. É isso que o Pedro fez, ó.
Interessante, meu. Todo aquele que dera, ainda que seja somente um copo de água fresca, um desses pequeninos, por meus discípulos, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quem vos recebe, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe a igreja, recebe Cristo. Quem recebe Cristo, recebe Cristo. O Deus. Então, os apóstolos abandonaram tudo. No comecinho também tem, ó. Início da pregação de Jesus, Mateus 4, os primeiros discípulos, ó. Olha, caminhando a Mateus 18, 4, 18 até o 22, ó. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe: Vinde após mim, e vos farei pescador de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Abandonaram. Pedro abandonou tudo para ser discípulo, para ser apóstolo, para pastorear a igreja que Cristo confiou a ele. Tanto que nos 4 evangelistas, ele é destaque nos evangelistas. Em Atos dos Apóstolos também, ele é em destaque. Primeira pregação de Pedro, cura, milagre, prodígio. Pedro. Engraçado que o texto não fala mais da sua sogra, né? Engraçado que o texto não fala da sua família. Provavelmente, eu não tenho certeza, eu acho que ele era viúvo. E tanto ali em Coríntios 1,7, o apóstolo Paulo também era celibatário, não casou. Aqui, ó, 7, ó. Matrimônio e celibato, ó. Se você for ler esse texto todinho aqui, você vai entender o que o apóstolo Paulo está falando. Aí vem esses pastores. Olha lá, Jesus curou a sogra de Pedro. O Potifo não pode ter mulher? Por que o Papa não é casado? Por que os sacerdotes não é casado? Meu irmão, eles fez uma consagração de celibato, ser igual a Cristo. No Velho Testamento tinha sacerdote que casava. No Novo, os caras querem imitar Cristo, meu irmão. O apóstolo Paulo imitava Cristo. Os caras querem ser imitador de Cristo, mas não quer ser igual a Cristo. Olha que interessante, na igreja católica os caras é imitador de Cristo, os caras querem ser igual a Cristo. Não se contaminando com mulher e etc. Meu irmão. É muito fácil você seguir Cristo sem ser celibatário, ser sacerdote, casado, tendo matrimônio. Não, meu irmão. Os caras querem julgar, quer apontar. Padre que no caso, esse cara vive no matrimônio casado. Qual é mais difícil caminhar? Sacerdote consagrado a celibato ou pastor pode fazer o que quer? Aí os caras vai lá na rede social e fica falando, ah lá. Meu irmão, os caras seguiram a santidade, meu irmão. Pedro tinha família sim, mas abandonaram tudo, os apóstolos abandonaram tudo para ser discípulo de Cristo. Bíblia que diz aqui, ó, Mateus 16. Não, Mateus 19. Mateus 16, Cristo dá o pastoreio a Pedro, sobre ti, Pedro, e foi na minha igreja, ó. Marcos 10, Lucas 18, ó. Marcos 10, 17, 30, Lucas 18, 18, 30. Tem a mesma analogia. Ali está começando o ministério. Desde o primeiro dia que Pedro teve encontro com Cristo, ele já decidiu abandonar tudo e seguir sua vida com Cristo. Você não pode catar um textinho pé da letra e ficar inventando história ali naquele texto, não, meu irmão. Você está entendendo?
É isso que nós temos que tomar cuidado. Não para acreditar em qualquer coisa que a gente ouve desses pastores, igreja, eles mesmos fundam a igreja, ele mesmo quer ser o pastoreio, ele mesmo quer ser o bispo, ele quer ser presbítero, ele quer ser tudo dentro da igreja dele. Tem uma hierarquia a dos apóstolos. 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, segundo os profetas, de governar, de socorrer, etc, etc. Tem uma hierarquia. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Você está entendendo? A igreja é a mesma coisa, meu. Seja louvado o Senhor.